Ser solteiro pode literalmente salvar sua vida como homem, porque a maioria dos caras que entram em relacionamentos ou casamentos hoje não está preparada emocional, financeira ou psicologicamente para lidar com a prisão invisível que isso representa. E o sistema sabe disso, se aproveita disso e te quebra por dentro usando a imagem de amor, companheirismo e responsabilidade como algemas douradas. O solteiro, por outro lado, ainda tem controle total da própria agenda, da própria energia e da própria direção de vida. Ele não precisa pedir permissão para viver, não precisa negociar cada passo, não precisa justificar cada escolha. Ele é dono do próprio tempo. E isso, num mundo onde a maioria dos homens vive como escravo moderno, é uma arma secreta brutal de crescimento e poder. O solteiro pode treinar até o limite, construir riqueza em silêncio, desenvolver habilidades de sedução e leitura social, sem ser podado, manipulado ou emasculado por uma parceira que muitas vezes começa te admirando e termina tentando te moldar em um animal domesticado emocionalmente castrado, carregando filho, dívida, rotina e tédio como um fardo eterno. O solteiro, se inteligente, transforma a solidão em templo de poder, a ausência de cobranças em espaço para risco e ambição, e o silêncio em campo fértil para a mentalidade antifrágil. Ele não precisa agradar sogra, não precisa mentir sobre quem é, não precisa viver numa eterna dança de equilíbrio emocional para não desagradar uma mulher que já perdeu o tesão por ele há meses. O homem solteiro pode sair, observar, testar, ajustar, crescer. Ele vira um cientista social do jogo real. Lapida sua presença, seu olhar, sua postura, sua energia sexual, sem ninguém cortando suas asas com frases passivo-agressivas ou comparações com o marido da fulana. Ele aprende a liderar, não a agradar. Aprende a falar com comando, não com medo de rejeição. Aprende que ser homem é carregar o próprio nome com firmeza, sem depender de validação feminina para se sentir vivo. E claro, existe risco na solteirice. A solidão mal conduzida vira masturbação, vício, distração. Mas esse risco é muito menor do que o abismo de um casamento errado, onde você entrega sua alma ao sistema, seu tempo ao conforto da rotina e seu potencial à mediocridade emocional. E por isso, enquanto os outros se tornam zumbis emocionais com alianças no dedo e olhos apagados, o solteiro esperto anda com a cabeça erguida, o olhar afiado e o espírito pronto para conquistar, porque ele sabe que a vida dele ainda pertence a ele. E isso, irmão, vale mais que qualquer janta romântica ou status de relacionamento sério nas redes sociais. Cada assinatura em cartório é, sim, uma sentença de morte lenta para o homem moderno, porque no momento em que você coloca seu nome naquele papel, sorrindo como um idiota apaixonado, achando que está começando uma nova fase linda da vida, o que você está realmente fazendo é entregando à mulher, ao Estado e ao sistema jurídico uma arma carregada apontada direto para sua cabeça. E o pior, com sua permissão voluntária. A assinatura parece simples, mas o que ela representa é brutal. Ela legaliza a transferência do seu poder, da sua liderança, da sua liberdade financeira e até do controle sobre seus próprios filhos para uma estrutura que foi desenhada para punir o homem e proteger o conforto emocional da mulher, independentemente do mérito ou da verdade. É por isso que tantos homens saem de divórcios emocionalmente destruídos, falidos, alienados dos filhos e com autoestima dilacerada, porque eles não perceberam que o sim diante do juiz é o início de uma lenta erosão da sua essência masculina, é o início de uma performance eterna, onde você vive com medo de errar, de desagradar, de não corresponder, de não dar conta, de não ser mais o homem que ela conheceu, quando na verdade ela também já não é mais aquela mulher do início, só que o sistema está 100% do lado dela e vai usar sua falha como justificativa para te triturar. O casamento moderno não é parceria, é contrato de vulnerabilidade masculina, é um acordo onde você assume o papel de provedor, protetor, terapeuta, companheiro emocional e às vezes até pai substituto, enquanto ela é protegida pela lei, validada pela sociedade e treinada pelas redes sociais para nunca se sentir satisfeita com nada do que você faz. E se você ousar reclamar, se mostrar sua insatisfação, você é tóxico, machista, insensível. E adivinha quem paga essa conta? Você. O homem que assina em cartório hoje está na prática cavando sua própria cova. Lenta, silenciosa, burocrática. Enquanto o sistema afaga seu ego com frases como casamento é uma bênção, você encontrou sua alma gêmea,
Agora é oficial, quando na verdade o que está oficializado é o início do fim da sua autonomia e da sua paz. Por isso, se você é solteiro, celebre. Você ainda não assinou sua rendição, você ainda tem tempo, energia, lucidez e testosterona para construir uma vida de verdade, com mulheres que te desejam, não que te domesticam, com liberdade de escolha e não com prisão disfarçada de compromisso. E se você já assinou, acorde agora. Pare de se anestesiar com Netflix, cerveja e casamento morno. E comece imediatamente a reconquistar sua presença, sua liderança e sua capacidade de se impor como homem antes que essa morte lenta se torne irreversível. Ser solteiro é manter a arma carregada contra a manipulação feminina, porque enquanto você está fora da coleira emocional, fora do script social que diz que homem de valor é o que se entrega por completo a uma mulher só, você mantém o poder de escolha, a força da imprevisibilidade e o escudo da liberdade. E isso, meu irmão, assusta profundamente qualquer mulher que não está interessada em te amar de verdade, mas sim em te moldar, te podar, te controlar e, no fim, te transformar em mais um homem neutralizado que ela pode usar como muleta emocional até enjoar. O solteiro ainda tem a vantagem psicológica de não depender de uma mulher para se sentir homem. Ele sabe que a qualquer momento pode levantar e ir embora. Pode cortar contato sem drama. Pode dizer não com frieza. Pode desaparecer se for desrespeitado. E é justamente esse poder que impede a manipulação de funcionar, porque a manipulação feminina só prospera quando o homem está preso. Pela necessidade, pelo medo da solidão, pela dependência sexual ou pelo conforto do afeto. O solteiro que tem opções não se curva a chantagens emocionais, não engole culpa fabricada, não cede a testes ridículos de fidelidade, não vive na eterna missão de provar seu valor. Ele sabe que o jogo está sempre em aberto e que a melhor resposta a uma mulher tóxica é o silêncio seguido de ausência. E aqui está a verdade crua. A maioria das mulheres só respeita o homem que elas sabem, que podem perder, não o bonzinho que se ajoelha na esperança de ser amado, mas o imprevisível, o firme, o perigoso. E o solteiro bem resolvido é perigoso, porque ele carrega o olhar de quem pode escolher, de quem não precisa se vender, de quem não tem medo de ficar sozinho, e isso bloqueia 90% das estratégias de manipulação emocional que mulheres usam para testar, domar e sugar homens fracos. Enquanto os casados aprendem a se calar para evitar brigas, os solteiros aprendem a falar o que pensam sem medo de perder nada, porque eles não têm nada a perder, só a ganhar. E essa é a mentalidade de guerra que te mantém vivo no campo minado da sedução moderna. Ou você é o homem que define as regras, ou é o boneco manipulado que vive pisando em ovos para manter um relacionamento que já virou prisão. E só um homem solteiro, consciente e com sangue nos olhos, consegue enxergar isso e manter a arma carregada. Não para machucar ninguém, mas para lembrar todos, inclusive ele mesmo, de que liberdade é o último bastião da masculinidade. O relacionamento errado já destruiu mais homens que qualquer guerra porque, diferente da guerra onde você sabe quem é o inimigo, onde há uma linha clara entre lutar e morrer, no relacionamento errado o inimigo se senta ao seu lado, te chama de amor, dorme na sua cama e vai te esvaziando por dentro sem que você perceba. É uma guerra silenciosa, emocional, onde o campo de batalha é sua autoestima, sua energia, sua ambição e, principalmente, sua identidade masculina. Milhares de homens hoje estão mortos por dentro, vagando pelo mundo como zumbis com aliança no dedo, emocionalmente castrados, vivendo em função de manter a paz com uma mulher que eles não desejam mais e que não os respeita há anos, mas que aprenderam a temer porque qualquer conflito pode acabar em separação, tensão, alienação parental, chantagem ou destruição total da vida que eles construíram. E tudo começou com aquele vai dar certo, ela é diferente. Aquela ilusão romântica, plantada desde moleque de que o amor verdadeiro é se entregar por completo, quando na verdade o homem que se entrega por completo numa relação perde exatamente o que o tornava digno de amor. Seu centro, sua firmeza, sua liderança, seu foco. O relacionamento errado é uma cela com cortinas. É a prisão disfarçada de lar, onde o homem troca sua liberdade por uma falsa sensação de estabilidade emocional que cobra juros altíssimos em forma de frustração, ansiedade, medo de falar, o que pensa e desejo sexual evaporado. E sabe o que é mais brutal?
É que o cara vê a própria ruína chegando. Ele percebe que já não se reconhece mais, que perdeu o brilho nos olhos, que anda pisando em ovos, que sua vida virou uma maratona de evitar crises, de agradar sem ser valorizado, de bancar um provedor sem ser admirado, mas não sai, não rompe, porque tem medo de começar do zero, de ser julgado, de machucar alguém que já o destruiu emocionalmente 1000 vezes sem pena. Essa covardia moderna, travestida de respeito ao relacionamento, é a pá de cal sobre a alma do homem, e é por isso que tantos estão explodindo por dentro, vivendo em silêncio, adoecendo, traindo, se viciando em pornografia ou trabalho, porque o sistema ensinou que se sacrificar pela relação é virtude, quando na prática é o suicídio gradual da sua essência masculina. Então, se você está num relacionamento errado, a hora de sair é agora, porque continuar é assinar sua própria sentença de morte psicológica. E se você está solteiro, proteja isso como quem guarda um tesouro, porque o preço da mulher errada não é só tempo perdido, é uma vida inteira vivendo como metade de um homem, sem força, sem voz e sem direção. O solteiro não precisa pedir permissão para viver como homem porque ele ainda carrega nas mãos o volante da própria vida, sem uma mulher no banco do carona julgando cada curva que ele faz, sem ter que negociar sua liberdade com alguém que se sente no direito de limitar seus passos em nome de um relacionamento saudável, que na verdade é só um código social disfarçado de amor, onde o homem abdica de si mesmo em troca de sexo rotineiro, companhia morna e uma aprovação que nunca dura. O homem solteiro acorda e escolhe seu próprio ritmo, decide para onde vai, com quem fala, o que faz com seu dinheiro, o que estuda, o que veste, o que treina, o que posta, o que deseja, sem nenhuma necessidade de justificar essas escolhas para alguém que se sente autorizada a invadir e editar a vida dele como se fosse a gerente emocional do seu destino. E isso, num mundo onde a maioria dos homens vive se policiando o tempo inteiro para não gerar crise, não ativar insegurança feminina, não parecer insensível ou egoísta, é um ato de rebeldia masculina valioso demais para ser desperdiçado. O solteiro pode testar seus limites sem culpa, pode se reinventar sem ter que alinhar expectativas, pode dar um sumiço estratégico, conhecer várias mulheres, observar os jogos emocionais de cada uma, entender como o desejo realmente funciona e voltar para o campo de batalha do dia seguinte com mais precisão, mais frieza, mais consciência, sem ter que lidar com cobranças emocionais, crises de ciúme, testes de fidelidade, manipulações afetivas ou o típico "por que você mudou?", vindo de uma mulher que só o respeitava enquanto ele era previsível e domesticado. O solteiro pode ser o lobo, não o Golden Retriever treinado que muitos se tornaram para manter uma mulher por perto. E isso, essa presença de homem que anda com confiança, que fala com clareza, que se impõe sem medo, que entra e sai de qualquer ambiente com energia sexual livre, é justamente o que as mulheres mais desejam, mas que, paradoxalmente, tentam apagar quando finalmente colocam a coleira do relacionamento. Por isso, o solteiro não precisa pedir permissão para ser direto, para flertar, para liderar, para conquistar, para ser brutalmente honesto, para assumir riscos, para se posicionar como homem de verdade. Ele é o último bastião da liberdade masculina numa cultura onde tudo ao redor pressiona o homem a ceder, suavizar, se moldar e viver com medo de desagradar a deusa emocional que ele mesmo colocou num pedestal. Se você é solteiro, entenda. Você é livre, e essa liberdade é a base do seu poder. Não desperdice isso vivendo como se já estivesse preso, como se tivesse que pedir licença para respirar, agir ou falar, porque todo homem que pede permissão para ser homem já perdeu o jogo. Enquanto milhares de homens perdem anos pagando contas por amor ilusório, bancando aluguéis, jantares, viagens, planos de celular, sessões de terapia de casal, presentes sem reciprocidade, tudo isso para manter viva uma relação que já morreu no desejo, mas que se sustenta na culpa, na rotina e no medo da solidão. O homem solteiro, se for inteligente, estratégico e com mentalidade de predador, está focado em construir império. Ele pega o dinheiro que o gado emocional gasta para agradar mulher ingrata e investe em conhecimento, networking, estética, performance física, desenvolvimento de habilidades sociais, negócios e expansão territorial. Ele entende que cada real que não vai para um restaurante com conversa rasa ou para financiar o lifestyle de uma parceira mimada é um real a mais investido na liberdade dele,
no poder dele, no legado que ele está construindo em silêncio, enquanto os outros estão presos em discussões intermináveis sobre sentimentos, fazendo malabarismo para manter o sexo ativo e se humilhando emocionalmente em nome da paz no relacionamento. O solteiro está dormindo com a consciência limpa, acordando cedo, escolhendo quem entra e quem sai da vida dele, mantendo a autoridade do próprio espaço e a clareza do seu propósito. Ele não se perde em dramas femininos, não sacrifica sua ambição para sustentar um amor que só existe quando ele está pagando tudo, fazendo tudo, segurando tudo. E a verdade que ninguém quer encarar é que a maioria dos relacionamentos modernos são meros contratos de conveniência emocional onde o homem é o provedor e a mulher é a curadora emocional dele, até que apareça alguém mais excitante, mais novo ou mais manipulável. E aí, meu amigo? O cara que passou anos pagando boletos por amor falso é descartado como um velho útil que cumpriu seu papel. Enquanto isso, o solteiro segue forjando sua presença, refinando seu olhar, dominando ambientes, ficando cada vez mais escasso, mais letal, mais seletivo, mais rico. Ele entende que mulher é abundante, mas tempo e energia são limitados, e que entregar isso para uma relação onde ele precisa se provar o tempo inteiro é suicídio estratégico. O solteiro, quando consciente, é um homem em missão. Ele pode amar, seduzir, curtir, transar, viver experiências fodas, mas nunca perde o foco. Império antes de romance, liberdade antes de aliança, missão antes de coração. Porque no fim, o homem que constrói império atrai quem quiser. Mas o que se perde no amor ilusório vive mendigando migalhas de validação até ser esquecido. Casamento hoje é um contrato suicida, onde o homem assume todo o risco emocional, financeiro e psicológico, enquanto a mulher colhe os prêmios sociais, legais e afetivos, sem colocar quase nada em jogo de verdade. Porque no momento em que você diz sim diante da lei, você está basicamente assinando um acordo onde, se der certo, ela ganha tudo o que quer: status, segurança, rotina, validação, proteção emocional. Mas se der errado, ela ainda sai ganhando pensão, guarda dos filhos, metade do seu patrimônio, apoio da justiça, solidariedade social. E você fica com a conta, o trauma e a reputação destruída. O casamento moderno é como um jogo de pôquer onde só o homem aposta dinheiro real e a mulher joga com fichas de plástico. Se ela perder, sai ilesa. Se ganhar, leva tudo. O sistema atual foi construído de forma que a mulher seja automaticamente tratada como a parte vulnerável e merecedora de proteção, enquanto o homem vira o culpado presumido, o vilão emocional da história, mesmo que tenha sido fiel, dedicado e trabalhador. E o mais perverso é que isso é vendido como igualdade, ou amor verdadeiro, quando na prática é só um contrato de dependência unilateral, onde o homem paga com suor e silêncio por uma estrutura que o neutraliza e o controla. E ainda tem cara por aí que entra nessa achando que está fazendo um upgrade de vida, quando na verdade está assinando sua emasculação programada. Você passa a dividir sua liberdade com alguém que vai testar sua paciência diariamente, seu dinheiro com alguém que vai julgar suas decisões, sua casa com alguém que vai querer moldar seu comportamento, e sua energia com alguém que, na maioria dos casos, vai perder o tesão assim que perceber que você virou o cachorrinho treinado dela. E se você ousar se rebelar, colocar limites ou agir com autoridade, vai ser chamado de abusivo, controlador ou insensível. O homem casado vive num campo minado emocional onde um passo em falso pode virar processo, separação, cancelamento e ruína, enquanto a mulher casada tem carta branca para mudar de ideia, de humor, de direção, e ainda assim será compreendida, amparada e protegida. Por isso, o homem que ainda não caiu nesse buraco tem uma vantagem brutal. Ele pode construir sem ser sabotado, pode viver sem ser editado, pode amar sem se ajoelhar, pode liderar sem medo de retaliação legal ou emocional. E isso o torna um animal raro, numa selva de maridos cansados, frustrados e emasculados. Casamento hoje não é amor, é armadilha jurídica. E quem entra despreparado achando que está vivendo um conto de fadas, acorda anos depois em um pesadelo onde perdeu tudo, menos a culpa. O solteiro investe em si porque entende que o ativo mais valioso da vida masculina é ele mesmo, seu corpo, sua mente, sua imagem, sua liberdade e sua capacidade de criar valor no mundo. Enquanto o homem preso, aquele que vive dentro de uma relação onde já não há desejo real,
respeito verdadeiro ou admiração autêntica, continua despejando energia, dinheiro, tempo e atenção em uma mulher que, no fundo, está ali mais por conveniência emocional do que por atração genuína. E que pode simplesmente ir embora no dia em que não sentir mais conexão, te deixando quebrado, ressentido e vazio, perguntando onde foi que se perdeu. O solteiro não joga sua energia em alguém que não pode controlar. Ele joga pra dentro. Ele treina com raiva, estuda com obsessão, se veste como quem sabe que o mundo está sempre olhando, melhora sua oratória, lapida sua presença, constrói patrimônio. Ele vira uma máquina silenciosa de construção pessoal, porque sabe que cada centavo, cada minuto e cada gota de suor que coloca em si mesmo nunca será tirada por um divórcio, por um rompimento ou por uma traição. Diferente do homem emocionalmente domesticado, que investe em cursos para ela, viagens para ela, móveis para casa dela, terapia de casal para tentar salvar um relacionamento que só ela controla com o botão on-off do afeto e do sexo. O solteiro olha no espelho e sabe que o único investimento seguro é em sua evolução contínua, porque ele é o projeto e o arquiteto, ele é o campo e o guerreiro, ele é o produto e o marketing. E a mulher que chegar até ele vai ter que somar, não consumir. Já o homem preso vive mendigando amor enquanto transfere sua energia vital para uma mulher que pode, e muitas vezes vai, usar tudo o que ele deu como munição emocional para jogar contra ele quando quiser sair por cima no fim da história. E aqui está a brutalidade que ninguém quer ouvir. Nenhuma mulher respeita um homem que parou de crescer por causa dela. Ela pode até se emocionar no começo, dizer que nunca conheceu alguém tão dedicado. Mas no fundo, ela sente repulsa pelo cara que se anulou para tentar mantê-la por perto. Porque toda mulher quer admirar um homem que se prioriza, que sabe seu valor, que não se sacrifica como um cordeiro frágil, mas que constrói como um leão implacável. Por isso, o solteiro que usa a liberdade para se desenvolver é perigosamente atraente. Ele não depende, ele escolhe. Ele não implora, ele impõe, ele não se entrega, ele lidera. Enquanto o homem que investe em quem pode abandoná-lo a qualquer momento está apenas financiando sua própria queda, torcendo para que o amor dure, enquanto seu valor real derrete a cada dia de autoabandono. Liberdade sexual e financeira são os dois escudos definitivos contra o colapso masculino, porque enquanto a maioria dos homens vive preso em um ciclo invisível de dependência emocional e servidão econômica, mendigando sexo dentro de relacionamentos mornos e trocando sua vitalidade por boletos em nome de uma suposta estabilidade, o homem que constrói sua liberdade em ambas as frentes se torna literalmente blindado contra os mecanismos que esmagam a energia masculina no mundo moderno. Porque o cara que tem liberdade sexual, ou seja, que pode escolher, flertar, atrair, transar com mulheres sem pedir permissão, sem viver debaixo do jugo emocional de uma única parceira, não é facilmente manipulado com promessas de afeto, carinho ou chantagens do tipo: se você não fizer isso, hoje não tem. Ele sabe que mulher não é prêmio, é consequência do seu valor e da sua presença, e por isso não se desespera quando uma o ignora, não se dobra para manter o sexo, não muda quem é para agradar. Ele flui, lidera e seleciona. Agora, o homem com liberdade financeira é o que dita as regras da própria vida. Ele não aceita humilhações, não engole desrespeito, não se curva ao medo de perder alguém, porque sabe que pode ir embora. Pode recomeçar, pode viver onde quiser, com quem quiser, sem depender emocional ou economicamente de ninguém. E essa independência absoluta é o terror de qualquer sistema que se alimenta da fraqueza e da culpa do homem moderno. O colapso masculino acontece quando o cara se vê encurralado. Sem sexo, mas com aliança. Sem dinheiro, mas com boletos. Sem respeito, mas com obrigação de sustentar tudo. Ele perde o apetite de viver, se afasta dos amigos, engorda, adoece, se vicia, se anula, porque acredita que amar é sofrer, que manter uma mulher feliz é sua missão, e que se sacrificar é prova de masculinidade. Mentira. Isso é roteiro de homem neutro, programado para se destruir aos poucos. Enquanto a sociedade aplaude sua decadência como responsabilidade afetiva, a liberdade sexual permite que você escolha quem merece sua energia, e a liberdade financeira permite que você diga não sem medo, que você saia sem prejuízo, que você viva como um imperador, não como um servo. E quando essas duas liberdades se encontram em um só homem, ele se torna perigoso, magnético, indomável, porque ele não precisa. Ele decide. Ele não implora. Ele atrai. Ele não se curva.
Ele lidera. E isso, mais do que qualquer técnica ou frase de efeito, é o que diferencia o homem que vive de joelhos, implorando por aceitação do homem que anda de cabeça erguida, blindado contra qualquer tentativa de castração emocional, pronto para conquistar o que quiser sem jamais negociar sua essência. O homem solteiro não teme o divórcio porque ele simplesmente não carrega algemas legais, nem vive com uma espada emocional pendurada sobre a própria cabeça, diferente do homem casado que anda com um sorriso travado e o coração apertado, sabendo que a qualquer momento pode ser descartado, trocado ou processado por alguém que um dia jurou amor eterno. O solteiro vive leve, vive solto, vive com o poder de ir e vir, de dizer não quero mais, sem se preocupar com audiências. Advogados, guarda compartilhada, divisão de bens ou pensão alimentícia que vai drenar sua energia e seus recursos por anos, às vezes por décadas. Enquanto o casado vive como um refém emocional dentro da própria casa, pisando em ovos para não gerar conflito, engolindo o que pensa para não ativar a ira passivo-agressiva da esposa, e trabalhando feito um animal para manter uma estrutura que não o inspira mais. O solteiro anda com liberdade nos bolsos e com coragem na alma, porque ele sabe que não prometeu nada que o sistema possa usar contra ele. Não assinou contratos onde ele entra com tudo, e a mulher entra com promessas frágeis que podem evaporar ao primeiro sinal de tédio, crise ou insatisfação hormonal. O solteiro vive relacionamentos por escolha, não por obrigação. Ele fica com uma mulher enquanto há admiração, tesão, cumplicidade. E quando isso morre, ele sai com dignidade, sem medo de perder metade do que construiu, sem ser punido por ter mudado, sem ter que se justificar para juiz, advogado ou terapeuta. E essa ausência de correntes legais é exatamente o que o mantém focado em crescer, explorar, dominar, se reinventar. Porque ele sabe que tudo o que ele conquista é dele, que ninguém pode tomar o fruto da sua ambição com uma simples assinatura de papelada judicial, e que, acima de tudo, sua liberdade é inviolável. Enquanto o casado vive num casamento onde dar certo significa apenas não separar, e onde a chama da paixão foi trocada pela manutenção burocrática da estrutura, o solteiro ainda vive com sangue nos olhos, com propósito afiado, com poder de decisão. Ele não é propriedade de ninguém, não é refém de convenções sociais, não é escravo da culpa nem da expectativa alheia. E é exatamente por isso que o solteiro real, o que entende o valor da liberdade masculina, jamais se curva ao medo do divórcio, porque ele nunca se prendeu, ele nunca foi vendido, ele nunca foi comprado por uma promessa de estabilidade que, no fundo, é só uma prisão emocional com tranca legal. Ele vive com honra, com presença e com a paz de quem sabe que se uma mulher quiser ficar, será por desejo, e nunca porque a lei a obriga.